Ele tem uma resistência melhor, então onde ficou branco ficou alto e onde ficou escuro aí está se desfazendo, a resina está desmanchando fácil. Eliminar isso aqui de novo, flexibilidade que ela tem. Fala galerinha, tranquilidade com vocês? Hoje vou mostrar para vocês aí um passo a passo de como você recuperar ou restaurar o seu carro de fibra de vidro ou sua peça, seu barco, algum objeto de fibra de vidro que você quer deixar com um acabamento legal, mais ou menos assim, ó. Quer voltar a deixar brilhante com acabamento legal? Vou tentar mostrar nesse vídeo, que de tentar mostrar por várias situações. Barulho externo tá bastante, então peço desculpa já. Isso me desconcentra. Porém, eu preciso fazer esse vídeo hoje por motivo de tempo, né? A gente não tem muito tempo, então o tempo que a gente tem que aproveitar. Alguns inscritos já vieram perguntar como seria um passo a passo e eu tô deixando a desejar nesse quesito. Então, um dos parceiros aí entrou em contato, já expliquei mais ou menos como estaria fazendo. Ele já começou a fazer e isso me empolgou de estar acelerando esse vídeo. Mas é um vídeo bem simples, bem raso, tá? Nessa questão. Eu espero sinceramente que isso venha ajudar um ou outro aí, pelo menos com o básico. Porque é um campo muito aberto, é um nicho que tem várias possibilidades e tem várias maneiras de estar se preparando um veículo, principalmente de fibra de vidro. É semelhante, muito semelhante à questão de preparo de um carro de lata com um carro de fibra. A maior diferença é a preparação da fibra de vidro. Primeira coisa, a necessidade de remover um veículo quando você quer restaurar ele. Se você quiser restaurar e recuperar e deixar no nível top, sim, há uma necessidade de remover toda aquela tinta, aquele primer, aquela massa e às vezes até aquele gel, resina ruim. Então depende, se você quer restaurar, recuperar e deixar no mínimo os detalhes, você consegue, tem que remover todo esse material e no profundo, né? Chegar na fibra mesmo, na resina. Não é fácil, tá? E não vou iludir vocês, é simples, fácil, rápido, não é. Às vezes é um serviço aí de anos. Então, para quem quer fazer, se prepare. Não é barato mexer com fibra, apesar que não é barato mexer com carro com qualidade, tá? Esquece esses vídeos que vocês vêem na internet aí de rapidinho, porque não é rapidinho. Às vezes demora 2, 3, 4 anos aí uma restauração. Uma pintura em si já demora meses, então uma restauração é anos. Lógico que se você tiver uma equipe, vai ser rápido, né? Vai ser que nem o Discovery Channel, vai ser que nem Lata Velha. Em questão de 3 meses ali, você com uma equipe, você consegue restaurar. Mas se você for sozinho, infelizmente, demora muito e fica caro. Mas vamos lá. Se você só quer preparar o seu veículo, você está observando que só a tinta tá fosca, tá com aqueles pés de galinha pequenininho, a tinta tá ressecada. O que eu recomendo? Você lixar primeiro com um taco normal ou com uma roquite. Então você vai lixar, tirar aquela camada superficial, aquela camada de verniz, de tinta e observar a fonte. No caso, o primer e a massa. Se tiver bom e você só quer parar ali, beleza. Você já tá com o primer em cima, que seria isso aqui, né? Esse primer cinza, bege, às vezes branco. Então você está com o primer, lixou o primer, veio com a tinta, bacana. Ali você já consegue ter uma qualidade show de bola. Mas você observou que na fibra tem vários trincados profundos, várias rachaduras, e você quer ir mais profundo, você quer restaurar mesmo o seu carro. Quando chegar nessa situação de você encontrar pontos com vários trincados, você deixou desse jeito, você removeu com um disco flap, ou alguma ferramenta que você removeu inteiro, o que eu recomendo? Você consertar todos os pontos de fibra de vidro, deixar mais ou menos desse jeito aqui, ele vai ficar amarelo, marrom, mas deixar desse jeito. Quando chegar desse jeito aqui, você vai analisar os trincados e vai recuperar os trincados. Quando tiver um trincado mesmo, assim, o que eu recomendo? Lixe, você vai ter lixado já, né, provavelmente. Mas o lixamento ele tem que ser efetuado pelo menos um dia antes do serviço, tá? Não adianta lixar agora e fazer o serviço daqui a um mês. Não vai aderir legal. Vai pegar contaminação nessa superfície e quando você for laminar vai acabar não aderindo legal. Então você tem que lixar
pelo menos um dia antes e fazer uma limpeza com thinner ou desengraxante. Nesse trincado aqui, você vai aprofundar todos esses 10 centímetros em volta, 10, 20 centímetros em volta, e vai estar utilizando ou a manta de fibra de vidro ou o tecido. O tecido é muito mais indicado, tá? Ele tem uma resistência muito maior, principalmente em casos de trinca. Porque se você abrir bastante e colocar essa manta inteira nesse ponto, dificilmente vai voltar a trincar. Mas você tem que colocar aí 2, 3 camadas de tecido, pelo menos se for um tecido fino assim, ou se for colocar um tecido, colocar um tecido mais grosso, tá? Vende tecidos de várias espessuras e colocar um tecido mais grosso. É uma recomendação, se você não tem condições, dá para recuperar com materiais mais inferiores, porém demora mais. Materiais inferiores têm o mesmo resultado final, porém você vai ter que trabalhar mais em questão de mão de obra e questão de tempo. Então uma resina barata, uma massa barata, uma fibra barata, talvez deixe com a qualidade um pouquinho inferior, e isso faz você trabalhar um pouco mais manualmente ali, um pouco mais com ferramentas. Então você consegue ter materiais baratos, porém que demore mais para trabalhar, e materiais mais ágeis, materiais de qualidade, que secam mais rápido, é mais fácil para lixar. Então tem muitas possibilidades aí. Então por isso que eu mesmo me perco. Então beleza, você consertou essa emenda, ficou um pouco mais alto. O que eu recomendo? Acertar, tá? Nivelar todas as camadas. Igual aqui, ó, nesse ponto meu aqui tem um ponto alto. Então eu deveria catar uma lixa 36 com um taco grande e acertar todas essas ondulações altas. Depois que acertou, para facilitar visualmente, o que eu recomendo? Tá desse jeito aqui, passe um gel ou algum tipo de tinta, algum pigmento, igual aqui, ó, para você visualizar aonde está alto. Então, sua peça tá desse jeito, você vai jogar, depois que você consertou os trincados, você vai jogar algum tipo de tinta ou gel de resina, tá? Que eu recomendaria o gel, ele é muito mais eficaz nesse ponto, ele dá um pouco mais de corpo para a peça, ele tem uma resistência melhor. E você lixar a peça e localizar aonde está fundo, porque ó, tá vendo aqui onde está branco? Onde está branco é porque está alto. Eu joguei tinta preta, então onde ficou branco ficou alto, e onde ficou escuro ainda é porque está fundo. Então aonde está fundo eu tenho que colocar massa, e aonde está raso eu deixo do jeito que está. Se você for utilizar o gel coat, com um pouquinho de monômero estireno parafinado, porque ele facilita no seu lixamento. No caso, se sua peça tiver só com trincados e rachaduras. Uma situação na fibra que eu acabei esquecendo, deixa eu voltar só um pouquinho na questão da preparação da fibra de vidro. Se você observar que sua peça inteira está se desfazendo, a resina está desmanchando fácil, está empoeirando, o que eu recomendo? Você está laminando uma dessa aqui, ó, da camada fina, na peça inteira, no carro inteiro. Se você observar que está no carro, vamos supor, está só na porta, você faz isso aqui só na porta. Então você vai passar a resina, vai laminar isso aqui de novo e vai acertar. Lógico que uma situação vai dar volume. Então se é uma peça que tem que terminar precisa, você vai ter que agredir um pouco, reduzir um pouco da camada da porta da peça, para depois estar colocando de novo a resina e a fibra, porque senão vai ficar desalinhado. A porta vai ficar mais gorda do que a outra peça, do que um paralama. Então tem que tomar muito cuidado. Mas isso em casos extremos da resina estar se desmanchando, da resina estar desfarelando muito fácil. Acontece, ela oxida, dependendo da idade que ela tem, da qualidade. Uma resina, uma fibra com 40 anos aí de aplicação, ela vai estar com essa situação de desfarelamento, dependendo da marca, lógico. Tem marcas aí que duram anos e anos. Mas beleza, você laminou, você consertou o trincado, aí você, voltando à questão do gel, você deixou a fibra toda exposta, você vai usar o gel com monômero de estireno parafinado,
para facilitar no lixamento, tá? Não tem necessidade de monomeristireno, não tem necessidade do gel. Mas para facilitar e dar mais aderência, eu recomendo isso. Se você quiser utilizar um spray só para dar cor e você saber aonde tem que aplicar a massa, ó, tá vendo? Então aqui, ó, onde tá branco, é onde não preciso aplicar. Aonde tá escuro é onde eu preciso aplicar a massa. Aí entra no quesito preparação automotiva. Massa poliéster ou massa plástica. Outra coisa que aí é particular meu é massa poliéster, tá? Eu sempre recomendo estar trabalhando com massa poliéster. Muitas e muitas pessoas recomendam estar trabalhando com massa plástica em cima da fibra de vidro. Eu até hoje não tive nenhum tipo de dor de cabeça e mostro na prática, tá? Essa peça aqui é uma peça velha, uma peça de teste, para mostrar que a poliéster adere bastante e o bom da poliéster é a flexibilidade que ela tem. Diferente da plástica, apesar que tem várias plásticas novas. Essa aqui é uma plástica antiga, né? Uma plástica boa, uma cola que tem bastante resistência, porém ela não tem flexibilidade. Essas mais atuais, ela já tem uma flexibilidade legal. Ela é barata e tem uma flexibilidade legal. Porém, meu ponto de vista é que ela é dura para lixar. E existem as massas poliéster, que é muito mais fácil de lixar, muito mais fácil de aplicar e ela tem uma ótima flexibilidade, tá? Então isso facilita bastante, mas vai de você. Você quer gastar pouco? Você quer trabalhar um pouquinho mais? Plástica. Se você não confia, plástica. Se você confia, poliéster. As duas basicamente, tá? Básico, é a mesma receita. As duas é feita da própria resina poliéster, tá? Aí só muda a composição ali dos materiais compósitos. Bom, você aplicou massa, você vai ter que utilizar taco para acertar. Então, aonde ficou, vamos supor que você usou um controle de lixamento ou um sprayzinho novamente aí para estar fazendo o serviço com um acabamento mais plano, mais reto possível para não deixar tanta ondulação e tanto defeito. Então você utiliza um spray ou um pó xadrez e mesma coisa. Aonde tem pontos mais escuros, é pontos que vai precisar de aplicar um pouco mais de massa poliéster. Eu recomendo aplicar de ponto em ponto, porque se você aplicar no carro geral massa poliéster, eu acredito que você vai desistir, a não ser que você for muito bruto mesmo, porque é muito demorado você lixar, você vai ter que aplicar pelo menos 3, 4 vezes aí, não tem como aplicar uma vez só, é muito difícil você aplicar uma vez só e ficar bom. Provavelmente vai ter pontos que vai ficar mais baixos, vai ter pontos que vai aparecer a fibra, então você vai ter que aplicar mais massa. Então vai de ponto em ponto, de peça em peça. Pega uma peça, corrija a peça, vai na outra peça, corrige aquela peça. Depois você faz um catado geral que fica muito mais fácil, tá? Depois que você acertou a massa poliéster, aí você vai vir com o primer PU. Eu sempre recomendo primer PU. Mas você também pode ir com um mais barato, que é o universal. Ele vai ter mais tempo de cura, ele vai ter algumas outras situações, alguns outros materiais que não aceitam de cara ele, mas você pode estar utilizando. Então, aplicou o primer PU, vai ter que taquear também, tá? Você pode estar lixando de qualquer jeito? Pode, mas vai ficar ondulado. Então, quando você começar a taquear ele, o primer, também vai aparecer pontos que vai ficar mais baixo. Aí você pode estar aplicando uma outra demão de primer para preencher isso, ou aplicando uma massa em cima. Para aplicar massa em cima do primer, eu recomendo você lixar com uma lixa 80 ou 150. Porque isso, o primer, ele é lixado com lixa 220 e 320. Lixas mais grossas é só na massa. Então a massa você vai lixar com 80, 150 e matar na 220, tá? Você lixa na 80 para facilitar a mão de obra, para fazer mais rápido. E depois você vem com a sequência de 150 e 220 para tirar o risco da 150. A 150 ela só vai servir para facilitar a sua mão de obra, para agilizar.
O restante vai servir para refinar, tirar o risco uma da outra. O primer, ele só tem uma qualidade bacana em cima da lixa 220. Então você tem que matar a massa na lixa 220, tacou o primer inicia na lixa 220. Até a lixa 400, 600, 800. Também depende muito da tinta que você vai utilizar. Sintética, 400. PU, 600. Base poliéster, 800. Alguns corajosos começam com a poliéster ou as outras tintas com uma lixa inferior. Se você quer qualidade, sempre procure lixar até o final com uma lixa 800, tá? Isso vai dar uma qualidade de brilho final muito melhor. Mas é que nem eu sempre falo, dá para fazer de qualquer jeito e ter um resultado bacana. Eu não recomendo fazer de qualquer jeito, porque pode ser que você venha fazer de qualquer jeito, o resultado final ficar ruim e você tem que voltar do começo. Então você vai gastar tempo e dinheiro. Então quando você faz tudo muito perfeito, tudo com o procedimento correto, quando chegar no final, vai dar uma qualidade bem superior e você não vai precisar voltar tudo. Então eu acho que é isso. Tem muita coisa que ia ser falado, não é tão simples assim. Eu fiz um catadão geral aí, então tá bem raso essa questão. Logo mais, eu vou fazer essa peça aqui, ó, essa frente de Kombi que eu fiz de fibra de vidro, eu vou fazer ela na prática. Eu fiz toda a preparação dela, toda a questão de fabricação de molde dela, e agora eu vou fazer a preparação dela para deixar uma pintura bacana. Então, para quem quiser ver na prática, logo estarei colocando aí no YouTube. Para quem entendeu, bacana, pode começar aí a fazer seu projetinho, o seu barco, o seu carro, suas peças, que é mais ou menos esse procedimento, tá? Espero sinceramente que eu tenha ajudado um ou outro aí, apesar do meu atrapalho na hora de falar. Mas eu acho que é isso aí, galera. Qualquer coisa coloca nos comentários aí, que assim que possível estarei visualizando os comentários. E se o comentário for bacana, eu estaria até fazendo um vídeo sobre ele, porque infelizmente não estou conseguindo responder. São vários comentários nas outras redes sociais, nessa rede social. No começo a gente até tenta comentar todo mundo aí, mas não dá. Não dá mesmo, não tem como. É muita gente mandando mensagem aí, referente a esse vídeo e a todos os outros aí que tem no canal. Deve ter quase uns 300, 400 vídeos, então os vídeos continuam rodando. Então, abraço, fique com Deus, sucesso no seu serviço aí.